palavra bem clássica, bem tradicional, bem conhecida. Mas não prega o que a gente quer, né? A gente prega o que Deus manda, né? Ou pelo menos o que Deus coloca no nosso coração, né? Romanos capítulo 12, se alguém quiser abrir. Eu estava lá em Efésios, já tinha passado. Não vai me ajudar a ler. Não vai. Se quiser abrir, pode abrir. Se não quiser, também não tem problema, porque é uma passagem bem conhecida, né? Romanos capítulo de número 12. Achou aí? Aqui só tem pastor aqui hoje, né? Então todo mundo sabe de cor e salteado, né? O que eu vou ler são só 2 versículos, mas é isso que veio ao meu coração para estar compartilhando. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim a palavra de Deus. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De Deus. Amém? Não é Deus, é Deus. É Deus. Não é Deus. Ah, fala aí, pastor. Deus. Tá, mas vamos lá, vamos falar português porque espanhol ainda não aprendi, né? Se eu começar a falar espanhol aqui vai dar problema. Vamos no português. Então, esse texto, ele é uma continuação, é claro, né? A Bíblia não foi escrita por capítulos nem versículos, né? Isso não existia, né? Isso foi criado depois, né? Então, naturalmente, o capítulo 12 é a continuação do 11, quando São Paulo ele canta um hino, né? Enaltecendo a sabedoria de Deus, né? É um dos hinos de Paulo, né? Mais tremendos da Bíblia, quando ele vai dizer, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo aqui, eu já preguei isso uma outra oportunidade aqui, que Paulo aqui ele está louvando a Deus, engrandecendo a Deus pela sabedoria dele, porque Deus decidiu encerrar todos debaixo do pecado, ou debaixo da desobediência, como diz aqui em Romanos 11, 32, para usar de misericórdia com todos, né? Ele, por um tempo, Deus, ele recua a mão dele dos judeus, e ele manifesta o seu desejo de alcançar os gentios, mas o tempo todo a vontade de Deus é salvar a todos, né? Você já sabe que os gentios são os não-judeus, né? E aí Paulo, quando ele tem esse entendimento, né, eu não vou pregar sobre o capítulo 11 aqui de Romanos, mas quando ele começa a discernir o plano, a estratégia que Deus criou, né? Aqui vai dizer que ele endureceu, né, o coração dos judeus foram endurecidos, para que então o evangelho fosse pregado aos gentios, né? E aí quando ele começa a entender toda essa sabedoria de Deus, ele faz esse hino. E quando ele termina o hino, ele usa uma palavra na língua portuguesa, né? Eu não sou especialista em português, mas essa palavra, portanto, ela é uma palavra, é como se fosse uma palavra de conclusão intermediária, né? Não é uma conclusão final, ela é uma ponte para um novo discurso, né? Quando ele fala, portanto, essa palavra portanto veio depois do hino, né? Então quando ele começa a enaltecer a Deus pela sabedoria dele, pela grandeza dele, por esse desejo dele de querer salvar tudo e a todos, ele diz, portanto, ou seja,
depois da gente entender tudo isso, depois de eu ter essa revelação, que Deus deseja não somente salvar o judeu, porque ele veio para o seu, mas os seus não o receberam, né? Mas Deus também quer salvar o gentio. Então agora, irmãos, que a gente tem esse entendimento, que Deus não é só Deus de judeus, mas Ele é Deus de gentios, Ele é o Deus de toda a terra, Ele quer salvar todo o planeta, né? Então agora Ele vai usar uma palavra na língua portuguesa, né, que é a palavra rogo-vos, que é uma espécie de eu imploro. É como se eu estivesse dizendo, né, aqui a gente usa muito a palavra pelo amor de Deus, né? É muito usado aqui no Brasil, né? Quando um brasileiro ele quer pedir, por favor, eu imploro, eu exijo, ele vai dizer, é pelo amor de Deus. Então o brasileiro usa muito essa expressão, né? Pelo amor de Deus, eu peço, né, com todas as minhas forças, que vocês, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem agora os corpos de vocês, a vida de vocês, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto que eu quero de vocês. Aí Deus, aqui Paulo, Deus por intermédio de Paulo, né, ele vai dizer, o culto, o verdadeiro culto que eu quero, não é pessoas reunidas num templo religioso, né? E eu não estou falando isso porque hoje eu não estou pregando num templo religioso, estou pregando isso na minha própria casa, né? Não estou pregando isso porque eu tenho algum tipo de ferida no coração, porque hoje eu não estou pregando num templo, né? Eu também prego em templos, né? De vez em quando eu recebo convites para pregar em templos, né? Eu prego muito na igreja dos meus pais, né? Mas o que Deus está querendo dizer é que muito mais importante do que aquele momento de celebração de culto que a gente faz normalmente num templo, mas que a gente também está fazendo aqui, né? Porque aqui também a gente está prestando um culto a Deus. Embora seja numa casa. Mas o verdadeiro culto que Deus quer de cada um de nós não é aquele momento religioso que a gente vai até uma igreja num domingo à noite ou num sábado à noite, né? Hoje o judeu comemora o Shabat, né? Que é o dia mais importante para o judeu, né? É o sábado, o dia do descanso, né? Que começa no pôr do sol de sexta e termina no pôr do sol de sábado. Então hoje, para o judeu, esse exato momento que a gente está vivendo aqui é o ápice da fé cristã, da fé judaica, né? É o momento mais especial onde eles se reúnem para prestar um culto a Deus. E eu não estou invalidando o culto, né? Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, nós fomos criados realmente para adorar a Deus, para cultuar a Deus em espírito e em verdade. No entanto, Paulo aqui, ele traz, eu posso dizer que isso aqui é uma revelação da Bíblia, né? E feliz aquele que teve esse entendimento, que o verdadeiro culto que Deus quer de nós não é uma cerimônia religiosa, não é eu me reunir num templo para estar cantando algumas músicas para Deus. Música! Deus tem um coral de anjos lá no céu, extremamente afinados, né? 24 horas por dia dizendo santo, 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 né? É o Senhor dos Exércitos. Eles não desafinam, né? Eles são extremamente afinados. Com certeza, a harmonia que deve existir lá no céu deve ser algo tão perfeito que Deus, eu imagino que nem precisaria de nós, né? Mas claro, eu imagino que Ele, como Pai, Ele nos ama tanto, Ele ama a gente, né? Ele não ama o louvor, Ele ama a gente. Mas Ele nos ama tanto que até quando a gente canta desafinado, quando a gente canta com violão, com a corda estourada, né? Canta com resfriado, muitas vezes a voz tá rouca, Ele recebe. Ele recebe por quê? Porque Ele nos ama. Não importa, né? Se é com o violão desafinado, com a voz rouca, resfriado, Ele ama tanto a gente que Ele recebe. Só que não é necessariamente de música que Ele está procurando. O que Ele está procurando, ainda ontem eu conversava com um irmão e a gente estava esse texto aqui está falando de chamado, né?
E eu estava comentando com ele que o ideal na obra de Deus é que cada um de nós, a exemplo de um time de futebol, cada um de nós pudesse descobrir o nosso espaço e ocupar esse espaço. Né? O time de futebol, o cara que é zagueiro, ele não vai jogar de atacante. O cara que é centroavante, ele não vai jogar no meio do campo. O cara que é goleiro, ele não vai jogar de lateral. Não vai. Por quê? Porque o dom dele é goleiro. O dom do lateral é lateral. Joga futebol também lá na Venezuela? Tem time de futebol lá também? Deve ter, né? Um pouco, né? Então, assim como no time de futebol, cada jogador tem o seu lugar, tem a sua função, no corpo de Cristo, que é a igreja, cada um de nós tem um espaço. E esse espaço é único, ninguém vai conseguir ocupar. No entanto, muitas vezes, pela falta de obreiros, né, a Bíblia diz, é isso que eu conversava com o irmão ontem, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então, pela falta de trabalhadores, muitas vezes nós temos que ocupar outras funções no corpo de Cristo. Eu tenho que jogar em outros lugares que não necessariamente é o meu dom principal. Né? Por quê? Pela falta de obreiros. Né? Então eu creio que no meu tempo que eu sirvo a Deus, já são quase 40 anos servindo a Deus, eu já fui levita, já lavei louça, já fiquei na porta da igreja, já cuidei de crianças, sou pastor, eu acho que em algum momento eu já agi como apóstolo, já fui evangelista, sou profeta, também já fui mestre, né? Já fui cantor, instrumentista, né? Intercessor, líder de jovens, primeiro tesoureiro. Olha, de tudo que eu já fiz servindo a Deus, esses quase 40 anos servindo a Deus, né? De tudo que você imaginar. E a gente faz por quê? Porque a seara é grande, são poucos os trabalhadores, né? É pouca gente que realmente diz, eis-me aqui. São poucos que realmente entendem que Deus... O Levi entrou em crise lá, tem que ir lá apagar o incêndio. Quando ele entra em crise... Então, diga-se de passagem, autistas têm crises, né? E felizes aqueles que entendem a crise de um autista, né? Então, aqueles que entendem, né? Que Deus espera que a gente se ofereça como sacrifício vivo a Ele, quando está faltando obreiro na seara, ele acaba ocupando, né? Ocupando funções que não necessariamente é o dom principal dele, é o talento principal. Mas por causa da necessidade, ele acaba fazendo. E eu já muitas vezes ocupei. Hoje, eu acredito que a gente está vivendo um momento onde Deus, eu creio que Ele está, como que num quebra-cabeça, Ele está começando a colocar as peças nos seus devidos lugares. Eu acredito que a gente está vivendo um momento, vai viver um momento de realmente exercer o dom que a gente tem, né? O dom principal. Mas torno a dizer, muitas vezes, por causa da carência no corpo de Cristo, a gente acaba ocupando funções que não estão ligadas ao nosso dom principal. E isso está ligado à palavra sacrifício, né? Por isso que Paulo diz aqui, eu peço, eu rogo que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Porque a caminhada cristã, o verdadeiro culto que Deus quer de nós, é uma vida sacrificial, né? Um tempo atrás eu tive pregando numa comunidade de dependentes químicos. E Deus me usou para falar um pouco sobre Caim e Abel, né? E eu já vi muita gente pregar sobre Caim e Abel, e muita gente fala, né, que o fato de Deus ter recebido a oferta de Abel foi o fato de ter sido uma primícia, né? E eu acredito que realmente foi realmente uma primícia, mas eu acredito que o que realmente tocou o coração de Deus, o que fez Deus realmente
ter recebido a oferta de Abel num tom assim um pouco mais de valor do que a oferta de Caim, foi pelo fato da oferta de Abel ter sido sacrificial. Foi um sacrifício, ele precisou sacrificar um animal. Então isso para Deus tem peso, né? E isso é tão real que na Bíblia, a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, né? E o primeiro lugar na Bíblia que aparece a palavra adorar é quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho Isaque, a quem ele amava, né? E isso Deus chama de adoração, né? Porque Abraão ele pega o filho, pega o cutelo, ele sobe no monte para sacrificar o filho, e no meio do caminho ele se despede do servo dele e ele diz: ó, você fica até aqui, porque agora, havendo adorado, eu voltarei a você, né? Ou seja, ele chama de adoração subir um monte para sacrificar o filho. Então isso é adoração. Então o que Jesus fez lá na cruz é adoração, né? O sacrifício verdadeiro, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu já preguei muitas vezes sobre isso, que eu diria que essa é uma especialidade minha, pregar sobre adoração, né? A verdadeira adoração, ela é acompanhada de sacrifício. Não tem como ser um adorador sem viver uma vida de sacrifício. Davi mostra isso, né? Quando Davi ele quis levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, a Bíblia diz que eles iam sacrificando animais, eles davam 7 passos e sacrificavam. Dava 7 passos e sacrificavam. Dava 7 passos e sacrificavam. Né? O que a gente aprende? Né? Que a caminhada cristã é uma caminhada de sacrifício. Jesus, você usou uma palavra, acho que no carro quando a gente estava conversando, né? Você citou um versículo, né? Jesus disse: quem quiser, não obrigou ninguém, mas quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, dia após dia, e siga-me. Né? Então, seguir Jesus vai exigir renúncia, vai exigir sacrifício. Não tem como. Hoje, uma das palavras que mais se fala aqui no Brasil, né, uma das comparações que os pastores mais fazem, nos últimos 10 anos eu cansei de ouvir essa palavra. Evangelho raiz, evangelho Nutella. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Aqui no Brasil, Nutella é um doce de chocolate, né? Que a minha filha, por sinal, ama, né? Então, e raiz, vocês sabem o que é raiz, né? Raiz de uma árvore, né? Sabe, né? Então, os pastores usam muito aqui no Brasil a expressão evangelho raiz, evangelho Nutella. Então, tem muita gente pregando evangelho raiz e tem gente pregando evangelho Nutella. Eu diria assim, para a gente simplificar, para não tornar a mensagem muito longa e para vocês entenderem. Qual que é a grande diferença do evangelho Nutella, o evangelho doce, o evangelho de chocolate, e o evangelho raiz? Sem medo de errar. O evangelho Nutella é o evangelho sem cruz, sem renúncia, sem lágrimas, sem choro, sem sacrifício. Esse é o evangelho Nutella. Que algumas pessoas estão querendo viver. E acham que isso é evangelho. Né? Só chocolate. É a Páscoa. É a Páscoa que criaram, né? A Páscoa do chocolate, a Páscoa do coelhinho. Só que a verdadeira Páscoa lá na Bíblia, ela era com ervas amargas. Né? Então aquela é a verdadeira Páscoa. E tinha que ter um sacrifício, que era o sacrifício do Cordeiro. Então, o verdadeiro evangelho, ele tem, o raiz, ele é acompanhado de sacrifício, de renúncia, de morte. Eu vou ter que negar a minha vontade. É o que ele está dizendo aqui, ó. Eu rogo, eu imploro que vocês ofereçam a sua vida como sacrifício. Ou seja, eu vou ter que negar a minha vontade, é o que vocês fizeram, né? Saíram lá da Venezuela para vir aqui para o Brasil, não porque vocês queriam, mas porque Deus mandou. E quando Deus manda, a gente não tem opção. Né? Algumas pessoas acham que tem opção, mas não tem. Né? Os que não querem ser obedientes a Deus, acham que tem opção e acabam se rebelando contra Deus e fazendo as suas escolhas, né? Agora, quem é temente a Deus não faz escolha. Quem é temente a Deus faz a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Eu não me atrevo a fazer muito pedido para Deus, não. Embora a Bíblia diz, né, pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, aquele que bate se abre, eu confesso para vocês, dificilmente eu peço coisas para Deus. Quer dizer, não vou mentir, eu peço. Eu peço. Já estava quase mentindo, né? Mas a minha oração principal é, seja feita a tua vontade. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Né? Deus sabe o que é melhor para nós. Então Deus está dizendo aqui, ó, o que Ele quer realmente da gente? Que a gente se ofereça como um sacrifício. Que a gente se ofereça nas mãos dele, Senhor, faça em mim a tua vontade. Doa o que doer, custe o que custar. Ah, mas está doendo. Está doendo, mas Jesus doeu muito mais. Né? Está doendo, mas eu estou vivo. Está doendo, mas eu tenho água para beber. Está doendo, mas eu tenho uma cama para dormir. Né? Está doendo, mas eu não fui jogado numa cova de leões. Né? Está doendo, mas eu não fui jogado numa fogueira queimado, como acontece com alguns irmãos lá no Oriente Médio, né? Que pessoas são lançadas em covas, em fogueiras, outros são assassinados, outros são eletrocutados, outros são implodidos. Então, quer dizer, está doendo, mas eu não tenho que passar por nada disso. Aqui no Brasil ainda se tem liberdade, ainda se tem, embora estão tentando bloquear a nossa liberdade, né? Então, por mais que esteja doendo, nada se compara ao que Jesus passou por nós na cruz. Ele foi o verdadeiro sacrifício, né? Ele realmente viveu o verdadeiro sacrifício. Então, nenhum sacrifício que a gente faça vai chegar perto do que ele fez, né? E aí, para encerrar a mensagem, ele continua dizendo, olha, não se conforme. Ou seja, não tome a forma desse mundo, desse século, né? O mundo, esses dias, eu estava falando ainda ontem, o mundo, essa semana, eu estava pregando em outro lugar essa semana, e eu estava falando, o mundo ele quer nos engolir. O mundo ele quer engolir a igreja. Né? O mundo ele quer implantar o sistema dele dentro da igreja. Né? Esse sistema que não precisa sacrificar, o evangelho Nutella, né? O famoso sexo, droga, rock and roll, os prazeres da carne, né? O mundo ele quer empurrar isso para os cristãos, né? Os prazeres da carne, o sexo, a droga, o rock, o álcool, a maconha, a pornografia, os desejos da carne, né? Ele quer infiltrar isso dentro da igreja para que a igreja se contamine com isso e a igreja deixe de ser igreja, né? Porque a partir do momento que a igreja se deixar levar pela carne, ela não vai ter mais relevância nenhuma, né? Então o mundo ele insiste, né, em infiltrar essa bandeja da carne dentro da igreja para que a igreja então perca a sua força, né? A igreja carnal ela deixa de ser espiritual e ela perde totalmente a força, né? E a sua relevância, né? Então que a gente não se conforme, que a gente não toma forma desse mundo, que a gente não deixa ser influenciado por esse mundo, mas que nós sejamos agentes de transformação, que nós possamos realmente ser usados por Deus para promover a renovação do entendimento do mundo e a começar por nós, né? Que a gente permita, que a gente se deixe ser transformado, porque Deus ele quer mudar a nossa mente, Deus quer transformar a nossa maneira de pensar. E às vezes nós somos muito resistentes, né? Nós somos ainda muito religiosos, somos ainda muito teimosos. E por isso que a obra de Deus ela é atrasada. Né? A obra de Deus poderia estar muito mais adiantada, mas por causa da nossa teimosia, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa dificuldade de permitir que Deus renove a nossa mente para o novo de Deus, né, que Ele tem para nós. O Evangelho perde com isso, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha compaixão de nós, que Ele realmente tenha acesso à nossa mente e ao nosso coração, que Ele produza uma renovação da nossa mente e que acima de tudo a gente venha se render, né? Assim como Jesus, como ovelha muda, né? Ele foi diante dos seus tosqueadores e não abriu a boca, né? Que nós também possamos nos render como Jesus e permitir, Senhor, faça em mim a tua vontade, né? Faça em mim a tua vontade.
Quero encerrar essa palavra com uma música aqui. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, ela tinha recém completado 15 anos de idade. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, ela é minha mãe na fé, né? E o meu sogro e meu pai na fé. A minha esposa tinha recém completado 15 anos de idade. Um pouquinho depois eu já comecei a namorar com ela, já estava com quase 16, idade da minha filha. E eu me lembro de ter assistido um DVD dela, da minha esposa. Ela teve a oportunidade de fazer uma festa de 15 anos no restaurante aqui da cidade, chamado Restaurante 19 de Julho. E foi gravado naquela época fita VHS, né? Não sei se lá na Venezuela usa esse nome, né? Fita VHS, né? Que veio antes do DVD, né? Era um outro estilo de gravação. E eu tive acesso a essa gravação e uma música que ela cantou nesse aniversário de 15 anos foi essa música aqui, ó. Que eu quero cantar, encerrando a minha palavra. E ao mesmo tempo cantar essa música em forma de uma oração. Oferecendo a nossa vida, na verdade, reconsagrando, né? Se pode-se dizer, a nossa vida como uma oferta viva a Deus, amém? É isso que a letra da música fala. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar eu nasci, cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais ao teu lado, Senhor, pra te adorar, que eu nasci, cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, verdadeiramente, Pai, oferecer as nossas vidas, Pai, como sacrifício vivo em Teu altar.
Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que somos resistentes. Cura as feridas do nosso coração, Senhor. Restaura a nossa alma, restaura a nossa alegria, restaura o nosso ânimo, a nossa vontade, Pai, de fazer a Tua obra, a nossa vontade de Te servir. Em nome de Jesus, leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor. Aquele lugar de paixão, de amor por Ti, Senhor. Queremos estar apaixonados por Ti, completamente apaixonados, Pai. Uma pessoa apaixonada, Pai, jamais vai se negar a qualquer coisa a Ti e ao Teu Evangelho. Leva-nos de volta ao primeiro amor, Senhor. Leva-nos ao primeiro amor, leva-nos de volta, leva-nos de volta. Queremos novamente estar apaixonados por Jesus, estar dispostos a nos sacrificar por amor a Ele. Em nome de Jesus, quebranta os nossos corações, quebranta os nossos corações e devolve-nos. Tu que operas o querer e o efetuar, leva-nos ao primeiro amor, leva-nos a esse lugar de paixão por Ti, pelo chamado, pelo Evangelho, pelo Reino, mas evidentemente, primeiramente por Ti, Senhor. É a nossa oração, Senhor. Transforma a nossa mente, Pai, muda a nossa mentalidade, transforma a nossa maneira de pensar, Senhor. Renova-nos, Pai, e cumpra em nós o Teu querer, Senhor. Realiza a Tua vontade nas nossas vidas, assim na terra como é feito no céu, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus.